TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Aqui em Floripa, com uma chuva torrencial já há quase 2 dias. Eu acho que os céus nos agraciaram com toda a água do mês, mas com o calor que estava fazendo, o bem está sendo feito. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Eu e vocês, o nosso entrevistado hoje são vocês, nós vamos ter essa interação. Cada um vai se questionar, porque nosso tema hoje é a compreensão do que estamos aqui, da nossa função. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Estamos fazendo alguma coisa mesmo? Fazemos parte do todo? E uma série de questionamentos nós vamos conversar bastante, eu e vocês, hoje, só nós dois. Antes de mais nada, eu tenho 3 livros ainda. Vocês lembram semana passada, o nosso amigo e irmão Luiz Roberto Sefrim, ele fez esta obra de 380 páginas e está oferecendo hoje mais 3 exemplares para os 3 primeiros telefonemas. 3222-1137, você liga aqui, sem sorteio, sem nada, você ganha esse livro do Luiz Roberto Sefrim, Sensibilidade e Consciência. Venha buscar, é um livro espiritualista, é um livro de muita profundidade que muito vai acrescentar para você. Só ligar para cá, 3222-1137. Eu aproveito para mandar um grande abraço lá para São Luís do Maranhão, para nossa querida amiga, telespectadora e irmã Cris, que hoje aniversaria. Assim como aquele nosso cordial abraço para todos os nossos telespectadores do Brasil inteiro e também do exterior. Completando a fase de agradecimentos e de parabéns, parabenizo também o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB Santa Catarina, que hoje faz 43 anos de vida no nosso estado de Santa Catarina. Aos nossos queridos amigos PMDBistas, um grande abraço bem democrático e que vocês continuem, nós continuemos fortes, visando o grupo, visando o conjunto e não os interesses pessoais. Mas, em síntese, o grupo é forte, é bom e nós estamos todos de parabéns. Como eu disse no início, nós vamos falar sobre a compreensão da nossa função. Então vai ser um papo bem gostoso e eu gostaria de iniciar passando para vocês como é que eu posso chamar isso? Uma mensagem, vamos dizer assim, de um representante de Deus. Nós não vamos questionar aqui agora, não vamos falar em nome de ninguém. Vocês, e nós vamos falar isso a noite toda hoje, até as 9 horas, vocês vão, dentro das suas crenças, dentro das suas convicções, vocês vão adequar o que eu vou passar para vocês agora, as suas convicções, e nós vamos discutindo. Você pode ligar para cá a qualquer momento do nosso programa, fazer alguma pergunta, fazer uma intromissão, discordar. O nosso programa é ao vivo, você sabe, nós estamos aqui à sua disposição. Então, presta atenção comigo, essa mensagem, essas palavras que eu gostaria de passar para você, que digamos assim, um ungido as pronunciou. Se me tomas por outro e não por eu mesmo, perdidos se farão. Meus próprios esforços de todas as épocas, e com isso dificultas a minha volta ao mundo segundo as minhas várias promessas. De que vale subdividir a divinal essência se ela é uma só para ser? Compreendida pelos homens e forçada a tomar diversos aspectos, nomes e funções? A evolução humana jamais se faria se o verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas palavras. No entanto, volta um pouquinho ali, por favor.
No entanto, outros homens, mulheres e crianças já vieram à minha frente para preparar a nova era, não para fundar nenhuma religião, pois que todas elas jamais foram por mim criadas, e sim pela ganância mercantil de seus falsos sacerdotes. Eu virei mais uma vez, porém desta vez conduzindo o vaso sagrado, contendo em seu interior as águas, pode mudar, redentoras de uma nova humanidade, vendo assim para impulsionar a tônica da verdade, da qual os homens se afastaram, caindo em degradação, passando fome e miséria. Eu mesmo o disse: os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que vêm a mim, pode tirar, sem o interesse mental das coisas terrenas. Aqueles que adoram os falsos ídolos jamais poderão alcançar o Deus único e verdadeiro. É assim, jamais voltarão ao lugar de onde um dia vieram. Meditem sobre estas palavras aqueles que quiserem de tudo, de fato, acompanhar os meus, pode passar para a última, os meus passos, e não os que preferem reviver as cinzas do passado. Mesmo que fazendo uso de meus vários nomes, confia em ti mesmo e confiando caminha para a frente sem olhar para trás, e divisarás na penumbra de um ciclo decadente a nova luz que guiará os teus passos. A mensagem é, cada um deve ter achado o seu autor. Com certeza, este que nos falou há pouco, qual é a minha câmera agora? Essa aqui ou não? Essa ali? Esse que nos falou há pouco tem consciência da sua divindade, tem consciência daquilo que se fez, daquilo que ele era, daquilo que ele é. Pois bem, nós estamos aqui nesse planeta por algum acaso? Por acaso? Nós estamos aqui nascemos? Você sabe por que você está aqui? Essas são 3 das maiores questões do ser humano. Quem sou, onde estou, para onde vou? Desde que nós viemos aqui para a Terra, cada um dentro da sua percepção, cada um dentro do seu caminho, tem buscado a resposta para essas 3 questões. A maioria das pessoas tem enveredado por caminhos que os outros nos impuseram. Nós dentro, salvo raras exceções, pequenininhos que sempre fomos ao chegar aqui nesse plano, fomos sendo induzidos, fomos sendo levados, fomos sendo encaminhados dentro das religiões. Hoje, então, nós somos fruto do quê? Nós somos fruto de um meio onde, na nossa idade hoje, que nem a minha, daqui a pouco completo 58 anos, o que eu estou fazendo? Como um mero aprendiz, estou buscando tudo aquilo que já foi falado no verso, ou seja, voltar a ser criança. O que significa esse voltar a ser criança? Exatamente buscar toda aquela pureza, buscar toda aquela angelicalidade que nós tínhamos, tudo aquilo que nós viemos de um outro plano aqui um dia nessa vida para nos prepararmos para essa tarefa que a gente não sabe qual é. Caminhando então desde pequenininhos, a partir do momento que nós começamos a ter livre-arbítrio, a partir de que começamos a pensar sozinhos, saímos daquela indução dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes, dos nossos professores, cada um dentro da sua busca começou a tentar trazer para si o que mais lhe agradasse. Todas as pessoas estão nesse plano, líquido e certo, mesmo se tirando a questão que muita gente fala, a questão do karma, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, todos estão aqui para terem uma vida feliz. As pessoas que não têm uma vida feliz é porque optaram em não ter uma vida feliz, ou isso aqui é fruto de alguma conduta não correta que foi praticada voluntária ou involuntariamente em uma época qualquer, estão aqui hoje sem consciência do que fizeram, pagando, vamos chamar assim, as suas contas passadas. Mas, em síntese geral, todos nós que estamos aqui, estamos em processo evolutivo, somos todos importantes nesse grande contexto que é a humanidade, a evolução, que nem nós falamos em programas passados aqui, os sistemas, as raças, as
não sei qual é o termo correto agora, a quinta raça, a quarta raça, a sexta raça, as raças mães, e nós estamos evoluindo. E nós não temos consciência, eu pelo menos não tenho consciência em que estágio que eu estou. Eu estou aqui com toda essa humanidade, eu sei, dentro de todos esses 4 anos que nós estamos fazendo aqui, que eu tenho que trabalhar pelo meu aprimoramento, porque eu trabalhando pelo meu aprimoramento estarei resgatando todo o meu passado e todos aqueles que me antecederam juntamente. Então, nessa condição, eu preciso descobrir quem eu sou. Dentro dessa busca de quem eu sou, há muitos conflitos. Conflitos por quê? Está aqui sentado na vossa frente hoje aqui, uma pessoa que nasceu, como eu já lhe disse, eu nasci na Grécia, em Atenas. Nasci num berço ortodoxo. Fui criado na Igreja Ortodoxa. Quando me trouxeram para o Brasil, em 1954, continuei ortodoxo, claro, mas já estava num país católico, extremamente católico. Fiquei um tempo na ortodoxia e, claro, fui crescendo. A escola que eu estudava, que era o Graded School, era americana, tinha seu outro tipo de religião. Saí, depois começamos a frequentar a igreja católica, o meu pai era espírita, e aí eu enveredei por N caminhos dentro dessa trilha. Então eu passei por um monte de situações. Eu conheci uma série de situações. E eu conheci essas situações e vivenciei todas elas, mas com maior força, com a maior dedicação, porque eu acho que tudo que a gente se envolve, nós temos que fazer com dedicação, com o coração, para que a gente possa tirar o melhor proveito daquilo, o melhor ensinamento. Você vai ler um livro, leia-o com carinho, com cuidado, releia-o, tire toda a essência que ele tem. Você vai ouvir alguém falar com você, preste atenção no que a pessoa está falando. Apesar de que quem está falando com vocês é muito intempestivo, muitas vezes eu interrompo as palavras, mas eu interrompo é porque eu quero saber. Eu quero saber mais. E nesse atropelamento, às vezes eu magoo as pessoas, interrompendo-as porque eu quero aprender mais. Então, vivenciando todos esses caminhos que eu vivenciei, eu acreditei em muitas coisas. Puxa vida, e vocês sabem também que entre essas coisas todas, desde pequenininho, aos 10 anos, eu tive um avistamento em cima da minha casa de discos voadores. Disco voador. Quem não sabia dessa minha predileção, meu conhecimento por disco voador, está sabendo agora. No bairro do Paraíso, em São Paulo, já contei aqui, em outros programas, um disco voador parado em cima da minha casa, no bairro do Paraíso. Meus pais viram, meus vizinhos viram, um monte de pessoas viram. Não era UFO, não era OVNI, era disco voador identificado. E eu vi outras vezes. Então essas coisas todas, imagina para uma criança de 10 anos, uma criança que vem de uma outra religião e é criado num seio de uma certa forma, e aí a vida vai se apresentando, os pais levando, porque eu era pequeno, não tinha autonomia, até os 10, 12, 13 anos, que quando eu comecei a ficar interno no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, até aí vivia numa vida domiciliar, podemos dizer assim. Ia com meu pai para o Teatro Municipal, ia na Igreja Ortodoxa Grega, e tudo eram meus pais. Então aquilo eram as minhas verdades, aquilo era o que eu conhecia, aquilo que eu tinha que acreditar, aquilo que meus pais me levavam. E é claro, eu vou duvidar do que meu pai ou minha mãe me oferecem? O pai e a mãe oferecem, na maioria, salvo raras exceções, claro, existem as exceções em tudo, oferecem o que há de bom e de melhor para os seus filhos. Eu ofereci isso e ofereço até hoje, dentro da medida do possível, para os meus filhos. Apesar de, como diz Gibran Khalil, vossos filhos não são vossos filhos. Nós só somos instrumentos para trazê-los para o meio, mas nós temos aquele cordão que nos prende sempre. Então eu defendi muitas verdades. Escrevi 5 livros, vocês sabem disso, as pessoas sabem, a maioria sabe, que me conhece. Dei muitas palestras, falei muitas coisas, orientei muitas pessoas, porque eu tinha uma verdade. E era a minha verdade. Como você tem a sua verdade, como você já teve muitas verdades, e eu também já tive e tenho, com certeza eu vou ter outras verdades. Porque conforme nós vamos buscando, conforme nós vamos nos permitindo, conforme nós vamos nos trabalhando, conforme nós vamos sendo humildes, as coisas vão acontecendo para nós. Porque enquanto nós somos turrões, e eu sou taurino, teimoso, posso confessar aqui, eu não tenho medo de falar sobre minha pessoa,
nem em câmara e nem em lugar nenhum. Eu sou o que eu sou. Eu assumo o que eu falei, assumo o que eu errei e estou aqui para me redimir de qualquer eventual coisa. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente se permite, reverbera, reverte para o nosso próprio bem. E esses livros que eu escrevi, eles sempre tiveram o cunho de libertar as pessoas. Este que é o grande segredo da espiritualidade, do holismo, do que todas estas doutrinas, podemos dizer assim, todos esses grandes ensinamentos, todos os grandes avataras, os verdadeiros avataras, aqueles representantes da divindade, os ungidos. O que eles vieram aqui? Eles vieram para cativar alguém? Vieram para prender alguém? Vieram para escravizar alguém? Não. Eles vieram para nos libertar. Vieram nos mostrar os caminhos para que a gente possa caminhar sozinho, sem depender de absolutamente nada, para a gente descobrir que nós somos mestres desconhecedores da nossa própria maestria, de nossa própria luz. E o que nós temos visto hoje? Hoje ou dos séculos passados e tudo mais. Nós temos visto subjugações. Nós temos visto que estamos dominados. Vamos esquecer da parte de capitalismo, não vamos falar disso não. Isso aí é uma coisa que o tempo vai corrigir. A conta já vem de muito tempo, muitas datas, o dinheiro domina tudo, o dinheiro compra tudo, o dinheiro corrompe, mas da mesma forma existem muitas outras coisas que também corrompem o ser humano. Exatamente algumas coisas. Promessas, me desculpem, agora nós vamos entrar numa questão 3222-1137. Quer contestar, pode ligar. Promessas, e eu prometi muito também, porque eu falei muito. Também eu sou um desses que estou me redimindo hoje aqui. Prometendo alguém que viria aqui transformar o mundo. Então, o que a maioria das doutrinas, das seitas, das religiões, vamos dizer, que fogem do seu objetivo principal, que é o latim religare, né? Seria a fonte, a religação, religar você com a divindade, mas não dessa forma de escravização. Hoje nós ficamos submissos, hoje nós ficamos bonzinhos, entre aspas, porque se nós não ficarmos bonzinhos, se nós não ficarmos comportados de uma forma que alguém determinou, nós não seremos salvos, nós não iremos para o Éden, nós não iremos para o paraíso, nós queimaremos no inferno, né? E por aí vai. Isso é libertação? De jeito nenhum. Isso é subjugação. Isso é tirar a liberdade das pessoas, a liberdade de crença, a liberdade de desenvolvimento mental, a liberdade de deixar ela crescer. Porque se ela crescer, se ela ficar liberta, ela certamente não vai ser conivente com nenhum tipo de política de coação, vamos dizer assim. Então, sempre que surgem avataras, sempre que surgem esses seres ungidos, ungido, como já repetimos aqui, já falamos em ocasiões anteriores, o ungido ele não é um ser. Jesus, o Cristo da Igreja Católica, o Yoshua Ben Pandira, ele foi um ungido. O que é um ungido? É um estado de ser. Você aquilo, você recebe a divindade, ela se manifesta em você para que você possa, através desse estado de ser, fazer tudo aquilo que você tem que fazer, orientar, dirigir, curar pela fé. Nós vamos falar de fé aqui também. Então isso é que é bacana, isso que é libertador. E o que nós fazemos hoje? Eu conversando com uma querida amiga de um estado aqui do Brasil, ela disse para mim, ela está assistindo agora, ela vai se identificar bem. Ela disse para mim, ô Grego, você, pelo que você escreveu, pelo que você fala, quando a gente troca informações aqui, você seria um bom orador, você seria um bom encaminhador assim, de pessoas, você tinha que criar um templo. Eu disse, não, de jeito nenhum, vou criar templo, coisa nenhuma.
Eu disse, numa boa, nada de contestação, isso é conversa, conversa. A gente conversa muito, isso é muito bacana. O ser humano tem que aprender a conversar, trocar, e é aí que ele se entende. Eu disse a ela que eu sou um templo. Eu posso, do meu jeito, nesse momento, agora eu estou sendo um templo. Eu estou passando essas minhas informações, essas minhas ideias, esse meu compartilhamento para outros templos, que são vocês que estão aí, na televisão, na internet, me assistindo agora, e raciocinando, concordando, discordando, pensando o que eu vou escrever para ele, o que eu vou falar para ele, tem razão nisso, não tem razão naquilo, eu vou orientar para ele melhorar nisso e aquilo, isso é gostoso, isso é gostoso. Então o que adianta, de que adianta eu criar um templo, ou seja, edificar alguma coisa em algum lugar, para que pessoas venham lá, e que me ouçam, ou os outros que aparecerem lá dentro desse templo construído, que vai custar dinheiro, e hoje a coisa está feia no planeta nessa questão de dinheiro. Eu acho que nada é por acaso. Quem sabe seja o início de uma forma de outra forma de, sei lá, de negociação, voltamos para o passado, vamos ver, tudo isso é uma razão de ser. Eu ainda não compreendi, mas estou de olho. Então você faz um templo, você vai ter que mantê-lo, você vai ter que trazer as pessoas ali, você vai limitar outras pessoas, enquanto que você sendo um templo vivo, que você é um templo, o teu corpo é o seu templo, você pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, representando aquilo que o seu coração diz que você deve fazer. A mente pensa, o coração sente e você pratica. Então, quando a gente conversa com alguém, quando você solidariamente você vai na casa de uma vizinha, quando você visita uma instituição de caridade, quando você sente vontade de abordar alguém que não te pediu nada, isso é a manifestação do ungido, que ele não é uma pessoa, um ser, é um estado de ser. Então todos nós somos especiais. Todos nós somos um pouquinho de avataras, temos um pedacinho desses avataras que vieram. Todos nós somos da mesma fonte. Você sabe que todas as religiões são unânimes em dizer que nós viemos da mesma coisa, de que nós fazemos parte de um todo. Nós estamos apenas fazendo as nossas vivências, aprendendo tudo que nós temos que apresentar e que vivenciar, para quando a gente voltar para a fonte, nós vamos saber como fazer as coisas, porque nós já fizemos aquilo. É a mesma forma do que uma construção. Como é que pode ter um engenheiro que não tenha estudado? Como é que tem um engenheiro que não tenha ido numa obra? E para você ver, já que eu falei em construção, como todos são importantes, a sua casa é bonita, né? O seu apartamento é bonito, não? A sua casa de praia, o local, a sua empresa onde você trabalha. É gostoso ver as coisas prontas, né? Hein? Quem é que será que fez essas coisas prontas? Quem é que fez isso aí? Deixou tudo aqui bonito? Foram os doutores? Foram aqueles sábios? Foram os que tiveram dinheiro? Você sabe que esta obra terminada teve gente que cavou o chão, gente humilde que cavou o chão, que ganhou pouco, que comeu comida fria, que teve que se sacrificar. Para quê? Para fazer toda aquela base, para depois vir todo aquele complemento, para acontecer tudo isso aqui hoje que você está no conforto da sua casa. Então essas pessoas que ajudaram a construir sua casa são menos importantes do que você? Se elas não existissem, você teria a sua casa? Ou você acha que os engenheiros, os doutores iam botar a mão na massa, pegar aquela parte mais pesada para fazer? Então, essa importância de que nós temos, e esse respeito que nós temos que ter, essa coisa que em cada ser que nós vemos na rua, nós temos que ter essa consciência de que ali dentro, independente da roupa que veste, daquilo que diz, da sua cor, da sua raça, existe um ser tão importante ou mais do que você. Porque dentro do contexto, todos têm funções. Todos têm funções. Um dia nós vamos falar sobre funções de uma forma mais transcendental.
uma forma, em outra linguagem que vocês conhecem bem, que nós fazemos aqui a cada 15 dias. Mas enquanto isso, nós vamos falar nesse nível aqui de quarto sistema que a gente diz, eu e vocês, vocês e eu. Então, quando a gente conversa, a gente tem que primeiro ouvir as outras pessoas, ver o que aquele coração diz, sentir o que aquele coração precisa e trocar ideias, verdades. Ninguém é dono da verdade. E eu não posso dizer que alguém está errado por acreditar em fulano e beltrano. De jeito nenhum. Por que eu não posso dizer? Porque eu já passei por isso. As pessoas me falavam, as pessoas que tinham outros caminhos me diziam, falava, não é nada disso que você está falando, a verdade é a minha. Era a minha verdade e eu sustentava a minha verdade. Passado o tempo, eu vi, a pessoa tinha razão, mas naquele momento eu não tinha entendimento. Agradeci as pessoas. E assim vai acontecer muito mais vezes. Agora, você deve sempre desconfiar quando alguém pedir para você se submeter a determinadas condições nesse sentido, de escravizador. Primeiro, cercear informações, isso não é bacana. Se você sabe, compartilhe. Compartilhe mesmo. Não adianta esse negócio de segredinho, como vocês sabem aqui, segredinho acabou em 28 de setembro de 2005. Eu digo, posso até estar errado aqui, 28 de setembro de 2005 acabou o hermetismo. Começamos a passar para vocês, nosso querido irmão, que vocês conhecem bem, tem começado a passar para vocês as verdades, aquilo que sempre foi oculto. Nós temos passado coisas que vocês acham que beira a ficção. Vocês têm ido buscar novas fontes de informação. As pessoas que nos escrevem no Brasil, daqui da nossa cidade, pelo computador, por e-mails, todos os meios de comunicação, agradecem. Nós começamos a passar para vocês um novo tipo de linguagem, a linguagem de outrora de comunicação, para o início de uma linguagem de comunicação, de uma linguagem de criação, que é uma linguagem que modifica as coisas. Pode não ser de imediato, mas ao longo do tempo vai ser. Que nem a semente você não planta hoje, ela não nasce amanhã. Ela vai devagarinho. Então, voltando à questão do templo, todos nós somos um templo. Todos nós temos que ter consciência de que nós somos importantes. Nós somos pessoas importantes, independente do seu credo, independente do seu pensamento, independente da sua posição sexual, preferência sexual, posição social, isso não interessa, isso são coisas, são particularidades. O que importa é que todos nós somos essência, todos nós somos parte da divindade que estamos aqui em expressão menor, fazendo o nosso trabalho e passando para os demais a história do jeito que ela é. Fazendo que as coisas aconteçam, fazendo que as coisas sejam semeadas para que a gente possa colher ainda na nossa geração, como nos foi prometido. Né? Isso aqui eu não posso afirmar, mas eu acredito em quem afirmou. Que a nossa geração, nós ainda aqui, que estamos aqui, vocês aí, eu aqui, nós ainda vamos ver muitas coisas daquelas que nós sonhamos. E eu acredito nisso, porque eu estou me cuidando para isso, primeira coisa. Cuidando como? Como vocês sabem, larguei de fumar faz 2 anos, tenho agora tomado mais cuidado com a alimentação, tenho procurado me cuidar mais. E eu tenho passado isso para as pessoas. E as pessoas que a gente vem conversando, as pessoas também vão se identificando. Você perceba, não sei se é o seu caso, mas se for, você vai saber o que eu estou falando. Perceba que você já está menos tolerante. Você está mais chato. Por que isso aí? Não, porque isso aí deve ser coisa, estresse, eu estou estressado. Não, porque agora tudo mudando, mesmo sem que você perceba, as coisas já mudaram. Então você já não coaduna com muitas coisas. Você já não engole mais o que querem lhe impor. Você já não aguenta mais determinado tipo de conversa. Você já não tolera mais determinado tipo de companhia.
Você não quer mais, não gosta mais de determinado tipo de música. Você já quer, não gosta mais de tanta aglomeração, você jamais quer você quer mais agora a sua quietude. E o que está acontecendo com isso? Você está virando um bicho do mato, um bicho grilo? Você está se deprimindo? Não, muito pelo contrário. Você está encontrando o seu caminho. Qual é o seu caminho? Só você sabe. Cada um sabe o seu caminho. Porque cada um trilhou caminhos diferentes para a gente chegar na mesma via. Mas tem muitas vicinais que nos levam para essa grande via. E cada um tem que passar pelos seus obstáculos. Cada um tem que vivenciar cada obstáculo que está passando. Cada pedra no seu caminho é muito importante, ela tem um aprendizado. E que aprendizado que nós temos diuturnamente? Diuturnamente, por que eu digo diuturnamente? Enquanto você está em estado de vigília, você tem N experiências. Você anda de ônibus, de carro, você encontra com pessoas, você ouve notícias, você avalia situações, nossa, uma série de coisas que você tem que observar. E aquilo tudo vai se somando ao seu campo energético. Porque como já foi falado aqui, se você assiste uma tragédia e você fica naquele lugar, você entrou naquela egrégora da tragédia. E toda vez que você pensar naquilo, você vai chamar aquilo de volta. Então é uma forma de a gente começar a se vigiar. Onde você anda, o que você pensa, o que você faz, tudo que você fez durante o dia vai refletir no seu sono de noite. Por quê? Porque você se carregou de uma série de coisas no seu campo energético que não tem jeito quando você deitar e a sua parte, o seu espírito, vamos dizer assim, for para das bandas dele, vamos dizer assim, aí você vai ter todo aquele sentimento de todo aquele dia que você teve, você vai ficar suscetível porque você chamou uma série de coisas para você. A gente sabe que a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. Cansamos de dizer aqui, vamos dizer muito mais vezes, que tudo que a gente olha, já estão lembrando disso aqui, né? Tudo que eu olho, aquele tudo olha para mim também. Tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. Se eu tenho um pensamento ruim, esse pensamento ruim vai olhar para mim. Percebam quando vocês se irritam. Quando vocês se irritam, quando vocês ficam com raiva de alguém. Isso é muito comum. Isso é ruim? Você está ficando uma pessoa ruim? Não, você não está ficando uma pessoa ruim. Você é uma pessoa normal, você está dentro de um corpo físico, você tem emoções e você tem o direito de ficar nervoso, você tem o direito de se irritar, mas você tem que se vigiar, porque se você se irritou, se você ficou bravo, se você odiou, agradeça. É sinal que esses sentimentos ainda estão dentro do seu ser e eles estão se manifestando para que possam ser trabalhados. Agora, você tem que vigiar isso para não deixar extrapolar. Eu tive, até gravei o dia 7 de abril desse mês. Estava numa situação, vejam como é interessante, estava numa situação, numa coisa que eu pratico há 10 anos, numa reunião de amigos, onde durante as terças-feiras, durante os últimos 10 anos, nós nos reunimos. Pessoas graduadas, pessoas esclarecidas, pessoas formadas, e surgiu uma situação no meio daquilo que alguém, dentro dessas pessoas aqui, alguém levantou a voz para mim, uma pessoa que era nova no grupo. E falou uma série de coisas, nada de palavrão nem nada. E o interessante é isso, que tudo, imediatamente passou um monte de coisa na minha cabeça. Imediatamente eu vi a mim próprio calmo. Já estranhei. Porque alguém se dirigindo para você, querendo tirar satisfações, por exemplo, geralmente você vai se exaltar. E eu não, fiquei calmo. Fiquei calmo, esperei tudo aquilo lá e aquilo se transmutou. Depois que passou e acabou a coisa, eu pensei, analisei por um outro prisma e concluí, vejam bem o que eu vou dizer para vocês, e concluí que aquilo lá foi um renascimento. 7 de abril agora desse mês.
desse ano. Por que foi um renascimento? Porque numa situação normal teria acontecido algo de muito mais grave ali, porque era um momento propício, uma série de fatores colaboraram para que a coisa terminasse de uma forma muito, mas muito desagradável. Compartilhei isso depois com alguns amigos, porque eu achei interessante, porque o melhor juiz, o seu melhor juiz é você próprio. Não adianta dizer que os outros dizerem que você mudou, que você está diferente. Você tem que saber isso aí. Você tem que acompanhar o seu dia a dia. Você está nervoso? Você tem que saber que você está nervoso. Por que você está nervoso? Você tem que buscar a fonte do seu nervosismo. Se está nervoso é porque eu tenho nervosismo dentro de mim. Como é que eu acalmo esse nervosismo dentro de mim? É o quê? Melhorando o meu salário? Relacionando melhor com os meus parentes, com os meus familiares, com os meus filhos, com os meus amigos? O que me insatisfaz para me deixar mal-humorado? Então você tem que buscar isso em si. Então isso que aconteceu, e depois eu compartilhei, já foi uma coisa maravilhosa para mim. Para mim, numa outra situação, eu poderia nem estar falando com vocês aqui hoje, fazendo meu programa de televisão. Então vejam o que eu tive que fazer. Em fração de segundos, que eu podia ter estragado toda a minha vida, o que teve? Eu vou dizer, eu vou aludir isso, o que aconteceu o quê? Vou dizer que alguém me inspirou, o anjinho da guarda apareceu, ou não sei quem foi lá e me segurou. Não. Aquilo foi meu. E eu gostei que aquilo foi meu e me senti melhor porque eu estou buscando isso. Eu tenho lido pra caramba. Eu tenho peneirado pra caramba. Eu tenho discutido pra caramba, porque eu não engulo as coisas. Eu não sou vaca de presépio, eu não sou a amém da Maria que diz assim, se eu não concordo, eu não concordo. E as pessoas não gostam muitas vezes, porque eu sou uma pessoa autêntica, eu sou transparente. A transparência, a autenticidade, às vezes magoa, porque às vezes eu sou meio estúpido também nesse aspecto da intervenção, eu sei disso. Mas por quê? Porque quem é meu amigo, quem me conhece, sabe que a minha característica é essa. Então tem que saber perdoar ou esperar um momento certo e dizer, lembra aquilo lá que você não concordou na hora? Deixa eu te contar de uma outra forma. Não tenha dúvida, eu vou derreter. Tudo é questão de forma de chegar. Como se chega? Tudo é psicologia. Então nós temos que estar atentos a isso e às nossas mudanças. E eu gostei bastante do que aconteceu. Então qual é o fruto disso? Qual é o fruto disso? Primeiro que eu vou evitar voltar àquela atividade que eu estava fazendo há 10 anos. Óbvio, ululante. Eu não vou favorecer uma nova situação dessas. Aquela situação me disse, acabou. Deu o tempo. Acabaram as pessoas. Com essas pessoas, já não. Então são sinais que a vida nos dá a todo momento. Seja numa situação que eu compartilhei com vocês, seja numa situação da escola, de trabalho. A vida nos dá sinais. Quem é que nos dá? É o espírito, o anjo da guarda, sei lá quem? Não interessa. O importante é você saber que você está sentindo isso. Não aluda, não diga que... não atribua a ninguém, independente da sua crença. O maior mestre é você, caramba. É você. Acredite no seu potencial. Puxa, você tem uma ideia, você tem uma intuição. Puxa vida, eu não vou por aquela estrada porque a última vez que eu passei eu vi que estava o acostamento meio tá chovendo. Aí eu não quero ir, mas eu estou em dúvida. Aí eu vou lá e pergunto para alguém. O seu fulano me diz, não vai mesmo, porque aquela estrada vai cair. Aí você não vai. Você não vai e diz, puxa, fulano lá, ele é excelente, hein? Se ele não dissesse, eu não teria ido. Então, não pare de pensar, pare de seguir, pare de ouvir como ordem, vamos dizer, o que os outros lhe dizem. Ouça o que os outros lhe dizem. Sinta se aquilo reverbera no seu ser. Use o seu discernimento. Discernimento é aquela palavrinha mágica. E vá em frente, busque a sua maestria, descubra que você é capaz. Você já percebeu, alguém já te falou que a sua mão é gostosa, que a sua mão é quente, que a sua mão cura?
Já, mas a minha mão, nada disso, isso aí é coisa de sei lá do que, isso é espiritismo, eu não tenho nada disso, isso aí é impressão, é que eu estou nervosa, eu estou nervoso, eu estou suando, isso aqui e tal. Não, por quê? Você não confia em você. Ah, você está, puxa vida, como você está bem, como você está bonito. Estou nada, estou acabado, estou com... Está vendo? Assim, estou todo aqui, estou cheio de rugas, não sei o quê. Então a gente se deprecia. Como é que você quer compreender a sua função aqui se você não se conhece a si próprio? É fácil se conhecer a si próprio? Não, não é. Se fosse fácil, não teriam tantos livros escritos, não teria o Enigma da Pirâmide, Decifra-me, eu te devoro, não teria as 3 perguntas, quem sou, para onde eu vou, de onde venho. Então não é fácil. Mas se você não começar a se conhecer, se você não começar a se permitir, se você não olhar para você e se amar, dizer, esse é o meu corpo, caramba, é tudo que eu quero fazer, todos os meus sonhos, todos os sonhos que eu tenho para aquelas pessoas que eu amo, que estão perto de mim, dependem de mim. Se dependem de mim, eu tenho que cuidar de mim para que eu possa estar forte, inteligente, com a mente aberta, para poder propiciar isso aos meus queridos. Então nós temos que, primeiramente, nos libertar daquilo que nos escraviza. É ruim? É temeroso? É. Posso dizer para vocês, porque há cerca de... Nós estamos em 2009, tá? Em 2003, um pouquinho antes de 2003, isso, 2003, 2004, isso, 2004. Numa noite, como muitas coisas acontecem na minha vida, de repente, uma manhã, eu acordei com as minhas verdades, não tinha mais as minhas verdades. Tudo aquilo que acreditava foi por água abaixo. Por quê? Não sei. E não busco os porquês. Nesse tempo, todas as minhas crenças, caramba, tudo aquilo que eu acreditava, deixei de acreditar. Tudo aquilo que eu havia falado para as pessoas começou a me martelar na cabeça e eu comecei a me sentir, puxa vida. Eu falei para as pessoas coisas que hoje eu não acredito mais. E nós, como palestrantes, como homens públicos, televisão aqui, internet, nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala. Porque tem pessoas que são muito mais necessitadas, muito mais carentes emocionalmente ou de informações, que se apegam muito às palavras de quem está falando. Elas tomam essas palavras como verdades delas, assumem as verdades de quem está falando para si. Então, eu já tinha escrito 5 livros, né? Eu tinha dado muitas palestras, eu tinha o meu site, e aí eu tive que começar, primeiro, a quietude. Porque depois que você perde a crença em tudo, ou na maioria das coisas que você acreditava, o que acontece? O óbvio, o lulante, você fica sem chão. Não adianta, e nem vou dizer aqui que o gostosão ficou, não, parei de acreditar, acabou. De jeito nenhum. Dá um vazio fabuloso, um vazio incrível. E agora? Eu vou crer no quê? Nessa idade, depois de tanto esforço, depois de rodar tantos caminhos para chegar a lugar algum? Para chegar a lugar algum ou para chegar no início do verdadeiro caminho? Não sei, eu acho que é no início do verdadeiro caminho. Porque a partir daí, quando eu joguei fora, quando eu deixei de lado tudo aquilo que me foi imposto, nós já falamos isso aqui. Você nasce, seus pais, avós, tios, primos, sobrinhos, professores, e todo mundo te fala um monte de coisa, a história dos aqui, a história deles, a verdade deles, eles te impõem. Então você cresce acreditando naquilo que te falaram. A verdade dos outros passa a ser a sua verdade, e você tem que engolir aquilo, porque é da massa, é de tudo. Se você não engolir aquilo, você está por fora do sistema. Você é isso, você é aquilo, você vai ser marginalizado, você vai ser exorcizado e não sei o que, você sabe que isso é verdade.
Então, a partir do momento que você se liberta disso, você ainda sofre a influência da egrégora. A egrégora, qualquer que seja, boa ou ruim, que é tudo questão de ponto de vista, ela não gosta de perder ninguém. Então, ruim ou boa, você tinha sustentação daquilo. Todas aquelas coisas que eu acreditava, e as pessoas que acreditavam as mesmas coisas, me davam suporte, me davam o bem-estar. É a mesma coisa do que você estar num lugar, um grande salão, está um baita de um frio, você está sozinho. Se naquele salão você põe 150 pessoas, as pessoas vão ficar aquecidas, não é verdade? Claro, e era assim. Então eu fiquei sozinho, eu fiquei perdido, eu fiquei num vazio incrível. Falei, e agora, Gregão? E agora? E aí é que foi o grande segredo. Nesse agora, primeira coisa, o que eu vou fazer? Então, enquanto eu me refaço, enquanto eu vou intuir, enquanto alguma coisa vai aparecer para eu fazer, que caminho eu vou tomar, eu vou passar para as pessoas que tudo aquilo que eu havia dito para elas não vale mais. E me desculpar, porque era a minha verdade. E muita gente assumiu a minha verdade como a verdade delas. E foi isso que eu fiz. Tanto por palestras, tanto pela internet, que eu tenho grupos de discussão há mais de 10 anos, desde 96, 13 anos, e fui me dizendo. Tem gente ainda hoje que fica gozando, vamos chamar assim, de algumas coisas que eu havia dito no passado. Apesar de eu ter dito que aquilo era verdade, que eu disse realmente aquilo, mas hoje eu penso diferente, essas pessoas continuam instigando da mesma forma, mas não tem problema, cada um no seu processo. Mas eu fiz questão de pedir desculpas a todos, as pessoas de bem, as pessoas de bom coração, que são a maioria delas, né? O que eu disse, você atrai semelhante. O semelhante a você, você atrai. Você vê que são pessoas que pensam como você, sentem como você, são da sua família, são da sua egrégora, são da mesma chispa divina, vamos chamar assim, da mesma mônada, é o termo correto. Nós pertencemos a mônadas, e depois a grande mônada geral. Então, passado esse grande trauma, e esse momento da quietude, que é muito importante e imprescindível e necessário. Enquanto você está no meio de uma conversa, de uma mesa, gente, 10 pessoas falando, 12 pessoas falando, você não é capaz de raciocinar. Enquanto você lê livro disso, livro daquilo, assiste filme disso, ouve conversa daquilo, vai em palestra tal, faz curso disso, faz curso daquilo, meu Deus do céu, você fica louco. Quanta coisa na minha cabeça, qual que será que está certo? E aí você começa, puxa, um fala isso, um fala aquilo, nós temos que morar, temos que ir para lugares que tem 800 metros acima do nível do mar, porque vai subir, está subindo o nível dos mares. Porque tem aquela freira lá daqueles 3 dias de trevas, meu Deus do céu, vai faltar comida, nós vamos ter que acender tudo isso aqui, Deus, o que eu vou fazer? Aí você conversa com outras pessoas e você vai atraindo a mesma coisa que você emite e você vai atraindo para você. Você traz para si um monte de gente medrosa. E você vai atraindo aquilo e você vai fortificando aquela coisa ruim que ela vai tomando dimensões. Então, conforme a gente vai pensando, a gente vai criando. Então, você eliminando isso aqui já é um grande processo para você começar. Porque é no silêncio, como eu disse, no meio da bagunça, você não é capaz de ouvir nada. Agora, experimente ficar em silêncio. Experimente ficar em silêncio. Permita-se, não tenho tempo, essa conversa mole. Você tem tempo para se pentear, para fazer um monte de coisa, cuidar de neto, filho, acordar cedo, limpar a casa, tudo isso aqui, você tem tempo para tudo, você tem tempo para você também. 5 minutos você pode tirar, qualquer lugar você pode tirar 5 minutos, para experienciar o silêncio, e cada um sabe o que é melhor o silêncio para si. Se o seu silêncio é ir na beira do mar e olhar o mar, faça isso. Se é chegar num parque, faça isso. Se é subir numa cobertura de um prédio, faça isso. Permita-se e você vai ter muitas surpresas. Você vai começar a sentir, você vai entender o que eu estou te falando. Por quê? Porque dentro do silêncio você vai ouvir. E esse ouvir, você vai ouvir o quê? Pode ser a sua voz interior, e olha que funciona mesmo, hein? Estou falando, não é loucura não. Alguém fala no seu ouvido. São palavras sem som. E não é alguém não, e esse alguém chama-se você mesmo.
Não é espírito, não é anjo da guarda, não é ninguém. É você. É você, acredite, eu estou te falando. Mas é muito mais cômodo você dizer que foi fulano, que foi Beltrano. Ah, porque foi... eu vi fulano de tal, hoje eu recebi... Eu não acredito mais, né? Tá bom, vou compartilhar e respeito quem acredita. Por que eu respeito quem acredita? Porque eu passei por isso, então tem que respeitar. Hoje eu recebi uma carta mandada por uma querida amiga mesmo, do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel botou uma carta maravilhosa na internet. Tá aí, tudo bem. Tá escrito alguma besteira? Não tá. Só coisa boa. Isso aqui, que a gente tem que se transformar, isso aqui, assinatura embaixo, Arcanjo Miguel. Muita gente vai seguir aquilo? Vai. Por quê? Porque foi o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel escreveu. Se ele não tivesse escrito aquilo lá, se tivesse escrito fulano de tal, ninguém leria aquela mensagem. Mas como foi Arcanjo Miguel, todo mundo lê. Então, todo mundo está vaticinando, todo mundo está prometendo, todo mundo está se preocupando. Aquecimento global. Nibiru. Já ouviu falar de Nibiru? Não ouviu? Não está perdendo nada. 3 dias de trevas. Isso, aquilo. Placa tectônica, terremoto, isso aqui, gente. Isso é cíclico, isso é natural. Isso acontece não só com o planeta, como nós. Tem vezes que nós estamos com saúde, tem vezes que nós estamos resfriados, tem vezes que nós pegamos determinada doença, catapora, cachumba, isso e aquilo. É normal isso aí. No ser humano, é normal no planeta Terra. Isso é normalíssimo, faz parte. Como já disseram aqui, não existem doenças, existem doentes. Então nós temos que nos curar. Mas nós só podemos nos curar se nós quisermos nos curar. E se nós quisermos nos curar, o que a gente faz a primeira coisa? A gente abomina a doença. Quer abominar a doença? Qual é o primeiro passo? Quer ver? Tenho certeza absoluta que na sua casa tem uma caixa de remédio. Tem ou não tem? Claro que tem. Por que tem? Porque se me der dor de cabeça, porque se me der esse problema, se me der aquilo, você está chamando isso para si. Então todo mundo tem na sua casa uma caixa de remédio. Ninguém está doente, mas a caixa de remédio está lá. Por quê? Porque vai ficar doente alguém. Então você já está chamando a doença. Então vamos começar a pensar diferente. Vamos começar a agir diferente. Não só em casa, como nas próprias situações. Você já percebeu quando você vai em determinados lugares, rezar em conjunto, não vou citar lugar nenhum, você vai rezar em conjunto, independe do lugar que você vai. Você vira um papagaio de repetição. Tudo que alguém fala, você repete. Todos repetem. E quase ninguém sabe o que está falando. Ele é um mero papagaio repetidor. E através dessa repetição, você vai sendo cada vez mais bitolado. Estou mentindo? Não precisa concordar não, só pensa nisso. Veja se aquilo que você fala, veja se a própria oração que você faz com isso aqui, ó, tá? Com o seu coração. Você faz com a boca. Você quer que aquele negócio acabe logo. Fiz, orei, pronto, já estou tranquilo, já estou salvo, vou ter uma boa noite, amanhã vou ter um lindo dia, vou ter sorte e tudo isso aqui. Comece a se observar, comece a raciocinar, comece a ser sincero com você mesmo. Comece a se vigiar. Não precisa contar para ninguém. Vai fazendo isso aqui. Continue com o mesmo círculo de amizades, continue com as mesmas coisas, mas comece, não porque eu estou falando, mas comece por si só, a buscar a sua melhora. Você não pode esperar que o mundo ajude você. Você não pode esperar que alguém vá acabar com a sua depressão, com a sua tristeza, porque ela é sua mesmo. Ela é sua, não é de ninguém. Não é de ninguém. Ninguém deixou você triste. Você ficou triste porque aquela coisa te entristeceu. Mas alguém pode ter rido daquela coisa que te deixou triste. Então é questão de você.
Então procure, já que é difícil nos conhecermos na sua plenitude, temos que caminhar muito para isso, mas nós podemos gradativamente ir nos conhecendo, nos silenciando, buscando novas leituras, abrindo os nossos horizontes, pensando exatamente nisso que nós falamos. Eu sou o que eu sou? Eu sou um macaquinho, um papagaio repetidor? Ou eu sei o que eu estou falando? Eu sei o que eu estou sentindo? Eu faço aquilo de coração mesmo. E outra, isso que eu faço, eu acredito de verdade nisso aqui? É verdade para mim? Ou é a verdade dos outros que eu vou atrás disso aqui? Né? Certa ocasião, quando eu já trabalhei em um grupo mediúnico, e eu tenho, não interessa, muito ectoplasma na mão, assim, de geração, tá? E conversando com algumas pessoas, as pessoas chegaram para mim e falaram certa vez assim, puxa vida, as pessoas, eu estou lá no lugar, todo mundo manda eu fechar os olhos, né? Manda eu fechar os olhos, ficar de palmas das mãos viradas para cima, e eu fico lá, esperando, e não acontece nada. Falaram, claro, porque mandaram eu ficar assim, e claro que não acontece nada. Por quê? Porque tira a sua espontaneidade. É isso que eu quero dizer, eu dei um exemplo qualquer. Tem pessoas que dizem, você tem que meditar. Meditar vai fazer que aconteça tudo isso aí que o Grego deu as dicas no programa dele ali. Mas para você meditar, você não esqueça, você fica em posição de lótus, né? Dobra as pernas aqui para cima, bota os 2 dedinhos assim que você tem que ficar, fecha o olho, acende incenso, emite um Om e manda brasa. Aí você vai ver. Aí você faz isso, você fica com nossa senhora, uma cãibra nas pernas que você não aguenta mais, começa a te doer o corpo inteiro e não acontece nada e você ainda briga com o Grego depois porque ele mandou você fazer nessa posição. Então, o que eu quero dizer com isso? Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma chamada. A melhor posição, o que você mais busca é seu, é próprio seu. O que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Se para você se concentrar, para aquelas pessoas, elas têm que ficar quietinha, para determinada pessoa, quietinha, de mão espalmada, olhando para cima, esse é o método dela perfeito, mas o seu não. O seu é ficar olhando para cima e mentalizando o que você quer. Você sente bem assim? Faça assim. Faça assim, porque se você não fizer, você vai estar atrapalhando aquela egrégora. Não pode haver uma egrégora falsa. Não pode estar um monte de pessoas reunidas, seja num templo, seja num grupo, fazendo coisas que lhe mandaram, mas que você não se sente bem. Seja sincero com você. Fala, eu não me sinto bem assim. Permitam-me que eu me retire para não estragar a egrégora. Eu não estou me sentindo bem. E seja sincero em tudo na sua vida. Naquilo que você pensa, naquilo que você quer fazer, naquilo que você sinta que não é o que você gostaria de fazer. Então comece a ser você. Deixe de ser induzido. Seja mais você. E aí você vai começar gradativamente a se conquistar. Estamos quase em cima da hora, né, Fernando? 1 minuto ainda? Então isso aqui, eu gostaria agora, vou fazer isso aqui. Puxa vida, vocês veem como passou 1 hora a gente falando aqui, só eu e vocês. Eu quero terminar com uma colinha, né, que eu trouxe e achei muito lindo. E eu vou compartilhar com vocês para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Não percas a tua fé entre as asperezas do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente. Ergue-te para a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do alto permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé, da esperança e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Além da noite escura,
brilha a alvorada radiante. Hoje é possível que a tempestade amofine o teu coração e atormente o teu ideal, fustigando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Um grande abraço e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.